Amém, amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje eu estou um pouco gripado, mas eu até falei com minha esposa, se fosse pensar direitinho eu nem vinha, mas eu notei que a gente tem que esforçar, né? Porque o diabo não quer que a gente venha, né? Mas eu falei, eu vou, mesmo que eu quase que não dava conta nem de tomar banho, mas depois tomei banho, vim e estou aqui. Se eu começar a tossir um pouquinho, mas eu creio que Deus vai me ajudar, porque quando a gente esforça, né, para vir na casa de Deus, ou para pregar, ou para ouvir, é claro que Satanás faz tudo tentando, mas eu creio que se a gente fizer, como os irmãos estavam cantando aqui, sobre esse poder, né? O poder de Deus é maior. O poder de Deus é maior do que o do diabo. Então, se o diabo tem poder para fazer eu ficar em casa, Deus tem poder para me trazer aqui. Ou poder para nos trazer aqui, né? Então, eu creio que eu pensei assim, não, eu não vou ficar em casa, eu vou. Porque eu tenho um compromisso também, tenho compromisso de pregar, então eu creio que tudo que Deus colocou na nossa mão, nós vamos continuar fazendo, né? Nós vamos continuar. Aqui tem eu tinha até anotado aqui, mas o irmão Geraldo está até aí já, mas nós vamos continuar orando, né, irmão Geraldo, para Deus te abençoar, que nunca mais pressão sobe, nem glicose, né? Nós vamos continuar orando e eu anotei aqui também o irmão Divino também, que estava fazendo a quimioterapia ontem, não sei se hoje também. O irmão Sebastião, vamos continuar orando por ele. E a Gleiciane também, a filha do irmão Inácio, vai fazer uma cirurgia. Nós vamos orar por ela também, para Deus abençoar. Irmão Daniel, eu creio que eu não falei aqui, vamos continuar orando, porque nós cremos num Deus que pode mudar as coisas, né? Mudar, não para pior, mas para melhor, né? Então, creio que Ele está aqui para nos ajudar. Então, nós vamos nos colocar em pé e vamos ler em São Mateus 7, do verso 3 a 21. Hoje eu quero falar um assunto que parece até difícil, né? Porque redenção é somente para quem já é salvo, mas os irmãos vão entender depois, porque que só salvo é que é redimido, né? Só pessoas salvas, né? Então aí nós vamos ler aqui no livro de São Mateus 7, a partir do verso 13, e está escrito assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porque pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então vamos orar, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar por esses pedidos. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui diante desse altar mais uma vez, Senhor, onde nós temos pregado a Tua palavra, e nós cremos que o Senhor sempre tem falado conosco, Pai. Eu creio que não é diferente, hoje o Senhor está aqui para nos ajudar, e nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, Senhor.
Ajuda todos nós, ajuda os irmãos, irmãs, crianças, moças e rapazes, Senhor, que estão aqui, Pai. Meu Deus, tem misericórdia de cada um de nós, Senhor. Também, meu Deus, os irmãos que estão através da internet, Senhor, abençoa eles aonde quer que eles estiverem, Pai. Que a Tua graça possa alcançar cada um deles, Pai. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, como eu anotei aqui, Senhor, o irmão Geraldo Castro, ele já está aqui pela graça do Senhor. Meu Deus, nós vamos continuar orando para que o Senhor abençoe, que a pressão dele não sobe mais, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa ter compaixão dele, Pai, e a glicose também, que estabelece, Senhor, da maneira certa. Então, nós entregamos ele em Tuas mãos, Senhor, também o irmão Divino, o irmão Daniel, o irmão Sebastião, a irmã Gliciane, que vai fazer, Senhor, uma cirurgia. Meu Deus, ajuda ela, Senhor, guarda ela, Senhor, e ajuda para que nada dê errado, que tudo possa ser controlado por Ti, Pai. Que quando os médicos estiverem fazendo aquela cirurgia, que o Senhor esteja presente para nada dar o contrário, Senhor. Assim nós entregamos ela em Tuas mãos, Pai, para que o Senhor possa ajudar. E assim nós entregamos todos os irmãos também que estão doentes, Pai, e os irmãos que estão ouvindo também, Senhor, através da internet, Pai. Senhor, ajuda todos nós, tem misericórdia de nós e dá-nos a Tua graça. Nós te pedimos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu ainda quero ler mais uma escritura aqui de São João, capítulo 15. Eu quero ler porque, como nós vamos falar sobre os irmãos entender que, como nós pregamos sobre alma, no domingo passado, eu creio que foi no domingo passado, nós falamos sobre sobre as almas, né? A criação. Então aqui ainda tem, no livro de São João 15, do verso 1 até o verso 7, que está escrito assim, São João: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiveres na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Até o verso 7, né? Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Amém. Então, as próprias escrituras aqui mostra como eu estava falando num culto, não sei se foi na quinta ou se foi no domingo, falando sobre você plantar um abacate e querer colher manga, não tem jeito. Aqui está provado aqui que não tem jeito. Se você planta uma coisa, é igual nós na nossa vida. Se nós somos eleitos, por certo, a nossa vida, mesmo que no início não seja tão correta, mas depois que a gente ouvir a verdade, a vida nossa muda. Você sabe que o novo nascimento é depois que você ouve a verdade, aí há aquele chamado novo nascimento. O novo nascimento é quando nós recebemos a vida dele na nossa alma, sabe? Então, por isso que nós pregamos muito, eu até anotei aqui sobre alma. A vida foi tirada da alma antes da fundação do mundo. Aquelas pessoas que hoje não têm salvação, eles perderam a vida antes que o mundo existisse. Foi quando houve aquele problema no céu entre Lúcifer e o próprio Deus. Então, ali, quem ficou fora lá. Então, aqui
é a decisão que nós tomamos. Então, por isso que Jesus está falando, toda árvore que não dá bom fruto, não tem jeito, vai ter que cortada e para que deixa aquela que dê mais fruto, né? Então, aqui nós podemos ver que no sentido, ele estava pregando, é claro, ele estava pregando no sentido da humanidade. Ele sabia, tem mensagem aqui para a gente ler, é o seguinte, é como Judas, por exemplo. Você vê que Judas, está escrito em Atos, Judas, ele estava no ministério de Jesus, pregou, curou os enfermos e tudo mais. Em Atos diz que ele morreu para ir para o seu próprio lugar. Quer dizer, Judas já tinha o plano dele, não era salvo, ele era perdido. Então, ele morreu para ir para o seu próprio lugar. Sabe? E o lugar dele, você sabe aonde foi, né? Porque ele estava representando o diabo na terra. Então, ele morreu para ir para o inferno, para depois a vida dele, o espírito dele voltar naqueles que são falsos. Jesus morreu, Jesus é o próprio Deus, morreu na cruz para que a vida dele retornasse àqueles que são salvos, sabe? Então, é por isso que nós precisamos de entender. Deixa eu ler, eu já li aqui, mas eu quero ler só para os irmãos verem, depois nós vamos para a mensagem, o futuro lá. Olha, escolhendo uma noiva, né? Todo mundo, né, escolhendo uma noiva, é claro, isso aqui o rapaz, a moça, eles têm que saber escolher. Nós também, está escrito aqui, nós temos que saber escolher a igreja que nós vamos, tudo. Então, vai depender do que nós escolhemos, mas só que tudo já está determinado na nossa vida. Você sabia disso? Tudo já está determinado. Então, o caso da árvore. Se é uma árvore que não vai dar bom fruto, ela nunca dará. Ela vai dar sempre maus frutos. Mas se é uma árvore boa, não importa. Se não tiver água, pode ser que ela não dê, mas quando a água cai nela, ela vai dar bom fruto. E todo mundo sabe que a água é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a água. Jesus disse em São João 7. Se quer beber, vinde a mim e beba, né? Quer dizer, então ele era, a própria vida dele era aquela água que todo mundo precisava de beber. Mas aqui, deixa eu ler a partir do 31, só para os irmãos verem o que nós vamos pregar aqui. Em muitas coisas da vida nos é concedida como escolha. A maneira de viver em si é uma escolha. Nós temos direito de determinar nossa própria maneira, escolher nossa própria maneira em que queremos viver. Está vendo? É o livre-arbítrio. Nós estamos na terra para escolher. E segunda escolha é exatamente aquilo que Deus viu. Sabe? Deus já viu isso. Ninguém pega Deus de surpresa. Ninguém. Deus sabia tudo a respeito da humanidade. Sabe? Certo e errado são uma escolha. Todo homem, toda mulher, menino e menina têm de escolher se vão tentar viver certo ou não viver certo. É uma escolha. Escolha é uma grande coisa. Seu destino eterno é uma escolha. Ó, tá vendo aqui? É uma escolha. Nós viemos aqui nesse mundo para escolher para onde nós vamos. Mas, se é o caso que eu estou falando aqui, nós vamos ver o seguinte: essas pessoas que realmente a alma deles perderam lá na eternidade, eles não têm jeito de retornar. Eles estão perdidos. Nada faz com que eles dão bons frutos. Deus não aceita. Nós podemos ler, deixa eu ler mais uma escritura aqui, ó, para você ver essas pessoas que realmente já estão perdidos, né? Que são perdidos, que não têm salvação. Aqui, Hebreus 7, a partir do verso 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, quer dizer, ouviu tudo, né? E as virtudes do século futuro, e recaíram, seja outra vez renovado para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucifica o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. É impossível, está vendo?
recair. Uma pessoa, agora, como recair? Caiu uma vez, lá na eternidade, quando Lúcifer fez aquele problema lá no céu, que um grupo ficou com Lúcifer, ali foi quando eles caíram. E recai aqui, porque não tem jeito da pessoa caída chegar aqui e aceitar a verdade, não tem jeito. Ele pode ir até certo ponto, mas uma hora ele vai mergulhar de volta, como o profeta diz. Você joga o evangelho é como você jogar uma tarrafa no mar ou no rio. Você joga, vai pegar tudo que tem, vai pegar cobra, vai pegar sapo, vai pegar tudo, mas pega peixe também, sabe? Mas a tarrafa vai pegar tudo. O evangelho é isso, o evangelho pega tudo. Por isso, quando é pregado, quando o pastor Joel e outros vinham aqui, por exemplo, vinha olha, eles são evangelistas, quando eles pregam, você vê que vem aqui tanto de pessoas, mas dificilmente fica um. Não fica, porque aquilo é a maneira que Deus já determinou para o evangelista fazer, aí traz tudo, mas peixe são poucos. A maioria vai embora, não tem jeito, porque aquilo ali foi só emoção. E ninguém chega no céu por emoção, nós chegamos por revelação. Ninguém vai chegar no céu por emoção, é por revelação. Nós vamos pregar muito, domingo é a Santa Ceia, eu vou avisar já para os irmãos, domingo é a Santa Ceia. Nós vamos pregar, eu até anotei, vamos pregar sobre, aqui a letra mata, o espírito vivifica. Nós vamos pregar sobre isso. A letra mata, o espírito vivifica. Porque a letra, irmão, o que nós temos que entender é isso aqui, ó. O mensageiro vem para cumprir a palavra. Por exemplo, se você vê ali em Apocalipse capítulo 17, você vê o sétimo anjo, não vê? Você já viu que tem um sétimo anjo ali? Apocalipse 17, mostrando a grande prostituta. Mas você vê ele também em Apocalipse 21, verso 9, mostrando a noiva, a nova Jerusalém. Você está vendo como que é a coisa? É o sétimo anjo você sabe que é esse homem, sabe? Mas Deus manifestou, e a palavra desse homem era para revelar Deus na terra. O homem não salva ninguém, mas Deus é o Salvador. A coluna de fogo é Deus. Então, quando Deus manifestou na terra aqui, aí nós encontramos lá. Quer dizer, quando chega Apocalipse 17, verso 1 ali, ele está revelando a grande prostituta, o sétimo anjo. Quando chega Apocalipse 21, verso 9, ele está revelando a noiva, está revelando a cidade para a noiva. Você já leu o futuro lá? Vocês encontram isso aqui. É o sétimo anjo que está revelando e mostrando como é que vai ser a cidade aqui na terra. O tamanho da cidade, 2.400 quilômetros. É o sétimo anjo que está mostrando. Aí você vai notar que quando isso acontece, é a vindicação daquela escritura que foi escrita há 2.000 anos atrás. A vindicação é o cumprimento da palavra. E qualquer um de nós que passar por alto essa vindicação, nós não temos salvação, porque vai depender da revelação. Todo eleito é revelado. Todo eleito é revelado, tá? Então, vamos continuar lendo aqui, vamos. 34 ainda. Seu destino eterno é uma escolha, e talvez nesta noite alguns de vocês vão fazer essa escolha, de onde passarão a eternidade antes que esse culto termine esta noite. Chegará a hora em que, se você rejeitou a Deus muitas vezes, chegará a hora em que você o rejeitará pela última vez. Há uma linha entre a misericórdia e o juízo, e é uma coisa perigosa para um homem ou uma mulher, ou menino ou menina, cruzar essa linha, porque não há retorno quando se cruza essa linha de morte. Não tem retorno. Está vendo? Aqueles que recaíram, não tem jeito. Está vendo? Recai porque não tem jeito, não tem retorno. A pessoa que não conseguiu lá, não consegue aqui. A pessoa que conseguiu ficar com Miguel lá, com Miguel lá, vai ficar com ele aqui.
Você já notou, no livro de Daniel 12, Miguel está aqui novamente, contra Lúcifer. Lúcifer é os ensinamentos ao contrário, Miguel é o ensinamento verdadeiro. Então os dois travou uma luta aqui. E tem alguém que está com Miguel e tem alguém que está com Lúcifer, sabe? Então, o que nós precisamos de entender é essas coisas. Qualquer erro nosso, qualquer erro meu, qualquer erro nosso, o que nós precisamos de entender, principalmente nós que pregamos, se nós não tiver cuidado, nós mandamos muita gente para o inferno por causa da nossa maneira de crer, a maneira de pregar. Porque nós temos que expor Deus para as pessoas. Nós temos que mostrar o que Deus está fazendo, sabe? Não é o Deus da história, é o Deus presente. Nós temos que notar que o mesmo Jesus que curou no passado está curando hoje, não está? O mesmo Jesus que salvou no passado está salvando hoje. Não tem jeito. E salva por onde? Pela mensagem da hora. Porque as outras mensagens, já teve alguém que já ouviu as outras mensagens. A mensagem de Lutero alguém ouviu, a mensagem de João Wesley, e assim, ficou no passado. É verdade, mas foi verdade para salvar eles. Agora, a verdade para nos salvar é a mensagem da hora. Então, essa mensagem agora salva a minha alma, salva as suas almas. Então, por isso que se nós estamos na videira verdadeira, nós vamos dar muito fruto. Porque, na verdade, que a videira não dá fruto, é as varas. É os ramos, somos nós que vai dar os frutos. E se nós não damos fruto, porque a videira é aonde a vida sai. Jesus é a videira verdadeira. Ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Quer dizer, toda vara que está, é claro, quem é que não crê na Bíblia? Não crê, supostamente está crendo. Todo mundo. Então, todo mundo está ligado na videira, mas quem está dando fruto? Esse aqui é o problema, porque Satanás não tem nada, Satanás não tem palavra, ele não tem nada. Ele usa a Bíblia. Então, ele sempre usa o passado para fazer com que o povo rejeita o presente. É bem desse jeito. Ele usa o passado para fazer com que o povo rejeite a mensagem da hora. O eleito não passa por cima de nada, o eleito sempre está firme em tudo que Deus está fazendo. O eleito sabe o que Deus está fazendo. Ele conhece pela vida, porque a vida a liberação do Espírito ali no dia de Pentecostes foi isso. Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele deu a sua vida para nos resgatar. Qual é a vida que ele fez? Ele morreu. O sangue que foi derramado foi exatamente para liberar o Espírito Santo. A vida dele é o Espírito Santo, porque ele é Deus. Então, quando ele liberou aquela vida dele, que é o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, toda vez que vem uma mensagem, a parte da palavra que vem pelo mensageiro é a nossa salvação. Hoje a salvação nossa é a parte hoje que Deus enviou. É a mensagem da hora, porque o Espírito Santo está trabalhando na mensagem da hora. Ele já trabalhou no passado, salvou as pessoas, e hoje ele está salvando aqui através dessa mensagem que nós estamos pregando. E é por isso que nós temos que ter o cuidado de não passar por alto nada do que Deus está fazendo. Olha, eu creio em toda a Bíblia. O profeta diz que o diabo conhece a Bíblia do A até o Z. Ele conhece do A até o Z. Ele conhece a Bíblia. Agora, não é conhecer a Bíblia, é conhecer o autor da Bíblia. É entender que ele está aqui para nos ajudar. O autor da Bíblia é o próprio Espírito, é Deus. É Ele que escreveu a Bíblia e é Ele que cumpre com a palavra. Então, quando Ele vai cumprir com a palavra, Ele envia alguém, como Ele disse, e na voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, pronto. Se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. Então, tudo que foi anunciado, cumpre na vida desse homem. Porque Ele revela tudo. E aí é onde nós temos que entender e não passar por cima da palavra de Deus. Tudo está revelado.
E nós temos que entender que, como eu estava citando, talvez domingo nós vamos citar isso aqui, quando, aqui mesmo, aqui nessa mesma mensagem, aqui no 29, ele pregando sobre a escolhendo uma noiva, ele disse aqui, ó, olha, você vê o que ele disse aqui, e veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças, e falou, cheia das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo, vem mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Agora, ó, tá vendo? Agora, quero tomar como tema essa noite, para isso, escolhendo uma noiva, tá vendo? Ó o 7º anjo aí, tá vendo? Escolhendo uma noiva. E então, o que Deus está fazendo? Enviando uma mensagem para preparar a noiva. Tem pessoas, eu já vi pessoas falar assim, são 7 noivas. Não, não é 7 noivas, são uma noiva só em 7 períodos. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, foram períodos, e agora nós estamos no último período, mas não é 7 noivas, é uma noiva só, e cada mensageiro desse trouxe uma mensagem para salvar esse povo, para despertar, na verdade que é um povo salvo, então ele vai despertar através da própria palavra, porque já é um povo salvo. Vocês querem ver? Então vamos aqui agora. Aqui, eu vou ler o futuro lá, tá? Para vocês entenderem. Eu preguei no domingo passado sobre o jubileu. Jubileu significa perdão pleno, tá? Jubileu significa perdão pleno. Toda vez que Israel passava 50 anos, que era 7 semanas de 7 anos, em Levítico 25, passava 7 semanas de 7 anos, que daria 49 anos. No dia 50, tocava, uma trombeta soava. Todo escravo ficaria livre se ele quisesse. Tá? Se ele quisesse ficar livre, ele estava livre por causa do som da trombeta. Hoje, todo escravo, no sentido espiritual, que quiser ficar livre pelo som dessa trombeta, está livre. Mas se não, vai estar agarrado com qualquer religião, com qualquer coisa. Mas Deus está aqui para livrar o povo. Não é eu que livro o povo, não é nós que livramos, é Deus está aqui. Porque o som da trombeta não é de pastor nenhum. O som da trombeta é o som da palavra revelada do dia. É Deus falando. É Deus que está falando. Então, eu não posso enganar vocês, dizer que é a minha mensagem. Não, é a mensagem de Deus que está me livrando, está livrando vocês. E livrando quem está ouvindo através da internet. É Deus que está falando. É Deus que está chamando o povo. Não é eu, não. Eu apenas estou aqui como instrumento para ajudar vocês a mostrar a verdade aqui. Então, vamos aqui, ó. A partir do 23, 123 desta mensagem. E observe, depois de 50 dias, lá era 50, depois lá em Levítico 25, era depois de 7 vezes 7 anos. Agora, o que ele está pregando aqui é depois de 7 eras da igreja, aí vem o dia 50, que é o jubileu, que é um perdão pleno. Perdão pleno significa assim, ó, tudo que vocês fizeram, se vocês aceitarem a minha palavra, vocês são livres. Vocês são livres. É isso que Deus está fazendo agora. Quer dizer, Ele está provando assim, ó, o que eu fiz para vocês lá no Calvário, eu estou provando para vocês agora. Se vocês aceitarem a minha palavra, vocês estão livres de inferno. Vocês estão livres para ir no rapto. Então vamos aqui. Observe, depois de 50 dias ou 7 sábados, a partir dali, novamente vem outra santa convocação. Você viu? Depois de 7 eras da igreja, vem uma santa convocação. E essa convocação é exatamente esse dia 50, que é o som da trombeta para libertar os escravos. Você, que é escravo de pastor. Muitas pessoas dizem, mas o meu pastor é Jesus, o pastor seu é Jesus, sabe? Então, você tem que ficar liberto. Deus está aqui para libertar, e Ele está provando que o som
da trombeta só veio por um homem. E tem que ter outros fiéis à palavra desse homem. Porque esse homem aí manifestou Deus na terra. É o que nós temos que entender. Então, nós não temos que estar pregando ao meu ministério. Não, estou pregando o ministério de Deus. E o ministério de Deus é chamado Filho do Homem. Agora, o que o William Branham diz que é o Filho do Homem? Ele diz, Jesus está aqui. Jesus está aqui. E é por isso que ele fez as obras através de William Branham. Ele fez as obras que ele prometeu fazer. Ele revelou o segredo do coração, como ele revelou de Pedro e de Tiago, daqueles discípulos lá do passado. Ele chegou aqui e revelou. Porque ele disse, assim como foi nos dias de Sodoma, será na vinda do Filho do Homem. Quer dizer, eu vou fazer a mesma coisa no fim dos gentios. Eu vou revelar o segredo do coração. E Deus já fez isso. Não é eu, não é nós, é Deus. Deus já fez isso. Deus já nos livrou. Deus já nos libertou. Sabe? Então, hoje nós estamos livres. Nós estamos livres. Por quê? Porque Deus nos libertou. Tá? Não é um pastor em cima de um púlpito que liberta, não. Ele pode mostrar essa verdade para você, mas quem liberta é Deus. Então disse aqui, ó, o que aconteceu? O Espírito Santo caiu no dia de Pentecostes, no 8º dia. No 8º dia caiu no 8º dia. Foram 7 sábados exatamente depois da ressurreição. Veio? Quer dizer, Jesus, para ele ressuscitar, ele ficou 7 sábados até o dia de Pentecostes, né? Que seria 49 dias. E no dia 50 foi a manifestação do Espírito Santo no Pentecostes, foi o dia 50. Então diz aqui, veio, assim seria 7 vezes de novo e volta ao primeiro dia da semana novamente. Exatamente, veio. Aí está a sua santa convocação, não tem nada a ver com as coisas literais, está além disso, está no reino de Deus com vida eterna, com os predestinados que nunca tiveram princípio. Eles nunca começaram nenhum dia. Você não foi salvo em dia algum. Você sempre foi salvo. Jesus, amém. Jesus veio para redimir estes. Mas você era salvo desde o princípio. Porque para começar, você tinha vida eterna. Você está vendo? Quer dizer, quando chegamos aqui, a gente já chega com a vida eterna. Por isso, as pessoas têm que entender, mesmo que seja uma criança. Uma criança nasce, por exemplo, tem essa criança aqui, ó. Se essa criança é predestinada, ela já tem uma sementinha lá dentro. E a semente é Deus. É Deus que está dentro dela, para ela reconhecer o que Deus está fazendo hoje. Sabe? É isso. Se eu reconheço a verdade hoje, é porque eu tenho a semente de Deus em mim. Se eu não reconheço, é porque eu fui enganado. Alguém me enganou. E quem é o enganador? O diabo. Porque o diabo engana pela verdade, é pela palavra. O diabo não consegue te mostrar a verdade do dia. Ele consegue mostrar o que passou ou o que vem. Está vindo as coisas agora, está vindo? Então eu sei que está vindo aí, está vindo terremoto, está vindo tudo. E vindo muita coisa. Mas Jesus diz que quando essas coisas estivessem acontecendo, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. E aí já é provado que aqui o que nós precisávamos está aqui já. Então, eu disse aqui, então Jesus veio para redimir estes, mas não era, deixa eu voltar aqui. Mas você era salvo desde o princípio, porque para começar você tinha vida eterna. Uma truta não pode ser um peixe agulha ou um girino. Ela pode estar na mesma água com ele, mas ela era uma truta desde o princípio.
A rede apenas a pegou, veio, mas ela era aquilo desde o princípio. Quer dizer, joga uma tarrafa, pega tudo. Pega tudo. Agora, se for um bom pescador, ele vai jogar tudo que é ruim e vai pegar o peixe. E Jesus, o próprio Jesus é o maior pescador que tem, porque só pega peixe. Tudo que não presta, joga fora. Jesus pega peixe, sabe? Eu lembrei de uma mensagem, eu creio que é o sétimo selo, falando sobre isso, quando Deus falou com William Branham, falou: olha, quando você for pescar, ele falou assim: ó, você joga aí o anzol, você não puxa depressa, quer dizer, você fica mexendo com a isca para os peixes pequenos não pegar, para você pegar só peixe grande. Você já viu? Quem pesca já sabe disso. Você fica mexendo para peixe pequeno não mexer na isca. Mas aí o William Branham, aqueles pastores do dia, falou: não, que ele tinha que revelar algo. Ele falou: não, eu só sei pescar. E quando Deus falou: não vai puxar rápido, não. Aí o William Branham puxou rápido o anzol. Aí saiu um peixe que era do tamanho da isca. Aí Deus falou: eu falei com você? Falei com você que você não podia fazer isso? Você não pode ensinar essas coisas a bebês pentecostais, porque eles não sabem nada, eles não entendem. Bebês pentecostais, sabe? Você tem que jogar, esperar o peixe, espantar os pequenos, esperar o peixe grande pegar a isca. E na segunda etapa, e na sua terceira etapa, você os captarás. Quer dizer, quando vier a revelação direta, você segura os peixes grandes, os eleitos. Para falar direto para vocês entenderem. Então, vamos, deixa eu voltar aqui agora. Vamos aqui. Eu quero ler algumas mensagens aqui. Essa mensagem aqui também tem algo aqui que é muito importante para nós entender. Não sei se vai dar tempo não, mas é a mensagem contagem regressiva. Deixa eu ver aqui onde eu vou ler aqui, ó. Contagem regressiva 32 a 33. Deixa eu ver se eu vou ler isso aqui, essa parte aqui. 32 a 33. Aqui, eu creio que é aqui, ó. 32 a 33. Ó, escute bem aqui, ó. E eu creio, eu não vou ler o de cima, não, só isso aqui, só para a gente ganhar tempo. E eu creio que tudo na terra reflete o céu. Eu creio nisso, porque você vê tudo lutando pela vida, é porque há uma vida a qual se reflete. Há uma vida verdadeira em outro lugar. E é por isso que aqui você vê tudo lutando para voltar. Você nota que quando o William Branham foi lá na sexta dimensão, ele viu uma campina verde. Está vendo? E aquela é a sexta dimensão, não é essa terra aqui, tá? Então, diz aqui, ó. E eu creio que quando Deus fez o homem, ele começou a refletir as coisas pequenas, tais como a vida do animal, e então a coisa seguinte ele criou foi algo diferente. Isso é exatamente da maneira que diz a Bíblia que ele fez isso. Ele fez primeiro as árvores e a vida botânica, e ele fez o homem. E então a última coisa que saiu da terra em forma de criação foi o homem. Nada maior jamais veio. Por quê? Era um reflexo perfeito do maior no céu, que Deus é um homem. Viu o quê? E Deus é um homem, e lá é o lugar perfeito. E foi lá que foi a criação perfeita, porque ele criou o homem à sua imagem, e Deus é um homem. E por isso, quando Jesus veio aqui, foi um homem, não foi uma mulher que morreu no nosso lugar. A mulher estragou a vida humana, mas Deus morreu no nosso lugar, um homem. Então, vamos lá. O perfeito era um reflexo perfeito do maior no céu, que Deus é um homem.
veio, Deus é um homem, então isso prova isso. E quando Deus desceu para habitar entre nós, ele era um homem, veio um homem. Então isso mostra que a perfeição da evolução era Deus, o qual é um homem. A evolução. Então você toma uma árvore, você toma a grama e assim sucessivamente, toma uma árvore, ela reflete a árvore da vida, viu? A qual está no céu, viu? Todas as coisas estão se esforçando para a perfeição, e tudo no natural, como diz aqui em Hebreus, foi feito de coisas não aparentes. Em outras palavras, elas são sobrenaturais, e o sobrenatural está refletindo o natural, veio? Agora, então, o natural era eterno, ou era para ser eterno como o sobrenatural, mas o pecado perverteu o natural, e então, se aquilo é assim, como eu creio que é, então tudo que está acontecendo na terra é um tipo das coisas espirituais que estão acontecendo, veio? Tem que refletir algo a realização do homem. Tudo aqui, é claro, né? Aqui, vamos aqui. Agora eu quero ir lendo para mim ganhar tempo. Vamos aqui agora. Nessa mensagem vida, a mensagem vida, só para a gente ver o caso, a vida eterna, para ela retornar, no caso, retornar nesse sentido, porque nós caímos em Adão, nós caímos na carne, você viu que nós caímos na carne. Aqueles que pecaram no céu caiu na alma, foi na alma, nós caímos em Adão, mas todos que caíram em Adão é vivificado em Cristo, porque nós caímos na carne, nós não caímos na alma. Então vamos aqui, eu vou pegar o 49 aqui, deixa eu ver se é 49. Agora, tudo que teve um princípio tem um fim, não há nada que começou que não tem um fim, mas algo que não teve princípio não tem fim. E somente Deus é o único que nunca teve um princípio. Ele não teve nenhum começo de dias, nem fim de anos. Portanto, temos que nos tornar parte de Deus através do nascimento, para vivermos e termos uma existência eterna. Você viu? A alma. Agora a alma daqueles que não caíram. Não caíram, quer dizer, caiu em Adão através da carne. A alma desses, quando vem o novo nascimento, por isso que quando Jesus morreu, ele falou com Nicodemos, você tem que nascer de novo. Mas como que eu vou nascer? Eu vou ter que entrar no ventre? Não entendia nada, era um pregador, grande pregador, mas não entendia nada, né? Mas o que Jesus estava falando assim, você tem que nascer do Espírito Santo, porque Nicodemos, como para vocês entenderem, Nicodemos, se você tivesse escutado o mensageiro João Batista, você entenderia o que eu estou pregando. É isso, ele não escutou João Batista, e por isso que ele estava tateando. Mas se ele tivesse escutado João Batista, ele sabia que aquele que estava lá era o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele ia saber, mas ele não soube exatamente por causa disso, porque ele estava tateando. Mas bom mestre, não, Jesus falou, não, você está enganado, eu não sou bom mestre agora, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas quando o Espírito Santo vier, eu vou ser esse bom mestre. É isso, e quando o Espírito Santo vier, ele vos ensinará todas as coisas. Ele está ensinando, está vendo? Porque o Espírito Santo está aqui para ensinar. Então vamos lá. Deus, através do nascimento, então diz, então o pecado e o sofrimento e tudo mais tem que chegar a um lugar onde ele não teve nenhuma existência, porque ele teve um princípio. Houve um tempo quando não havia nenhuma enfermidade, nenhum pecado, nenhuma tristeza, nenhuma morte, e então isso entrou através de uma perversão. Então toda a perversão deve terminar. E tudo que teve um princípio tem que terminar, para que então o eterno possa sempre existir. Veio o que eu quero dizer?
Essa é a razão pela qual é totalmente impossível qualquer pessoa ser salva fora do nascimento, novo nascimento. É impossível, porque o novo nascimento traz a vida de Deus para mim e para vocês. O novo nascimento é para isso, para Deus vir controlar as emoções, a minha maneira, sabe? Para eu não ficar achando que eu sou alguém. É aí, quando Deus vem, aí eu vou saber que só Deus é tudo, e então aí muda tudo. E fora disso, não tem nada, sabe? Então, nós precisamos entender, assim como Deus foi tão humilde, nós devemos ser mais ainda aqui na terra, para ter vida eterna. Porque olha o que o Deus do céu passou aqui na terra, para nos salvar. Sofreu para nos salvar, para que nós pudéssemos fazer e ir como Ele fez aqui, sabe? Aí, disse aqui, ó. Então, o 51. Essa é a razão pela qual é totalmente impossível qualquer pessoa ser salva fora do novo nascimento. Porque os homens nascem outra vez do Espírito de Deus e se tornam uma parte de Deus. Sua existência é eterna como Deus é eterno. Porque aí a alma, porque na verdade que quando aconteceu o pecado, mesmo o pecado na carne, todas as almas tiveram que vir na terra para aceitar a verdade, ou rejeitar a verdade. É claro que o eleito nunca ia rejeitar a verdade, mas o eleito teve que vir para reconhecer Deus através da palavra. Então, ele disse aqui, ele não, sua existência é eterna como Deus é eterno. Eles nunca poderão permanecer. Jesus disse: ninguém pode arrancá-los da minha mão. Eles são do Pai divino e não há ninguém que possa tirá-los ou separá-los, pois eles são uma parte de Deus. Você vê que coisa perfeita aqui, tá? Vê. Aqui, nós lemos aqui no domingo sobre a teofania que Deus fez aqui, mas vamos ler aqui embaixo, aqui, ó. 61, irmão Silas, acho que eu não anotei, mas aqui. Essa é a própria maneira que seguimos diretamente voltando ao princípio original. Ali nascemos novamente, não da carne, nascemos de novo, não do sangue, mas nascemos novamente através do Espírito. E aquele Espírito eterno de amor e honestidade desce para posicionar em nós. E então, quando morremos nessa vida, entramos num corpo, pois se este tabernáculo terrestre for dissolvido, temos uma teofania para entrar num corpo celestial. Quer dizer, voltar para lá. Não é que você morre e vai para lá, não. Você morreu aqui, você já está lá. É claro que lá, o de lá é o primeiro. Aquela lá é a criação primeira. Então, todo eleito, por isso quando o William Branham estava lá na sexta dimensão, ele disse: eu vi todos vocês lá. Tinha muitas pessoas que nem tinham vindo aqui ainda na Terra. Ele já estava vendo eles lá. Então, vamos aqui. E então, quando morremos nessa vida, entramos nesse corpo, pois, já li. 63. Então, na vinda do Senhor Jesus, este corpo é tomado da terra novamente e levado para um estado glorificado, para viver para sempre na sua presença. E então toda a perversão, todas as coisas que estavam na perversão, tudo deixa de existir. A carne vai para a sua punição, o inferno abre a sua boca e engole todo o mal e a perversão. E Deus e a sua amada igreja, a sua noiva, toma a sua posição para seguir na eternidade. Essa é a grande esperança da igreja cristã. Você viu? Como que eu estava até conversando com a irmã de Montes Claros, ela até falando, que gosta da maneira de pregar aqui, porque mostra a mensagem. Eu não estou mostrando o que eu sei, estou mostrando o que Deus deixou, sabe? Então, é bom a gente saber que Deus está cuidando dos seus, tá? Eu creio que ainda vai dar tempo de ler pelo menos 2 mensagens aqui, ó. 70 semana número 1,
Só para os irmãos verem uma coisa aqui. 56. Agora, encontramos que ele foi nosso parente redentor. E ele tomou o livro da mão do proprietário original. É um título de propriedade para a redenção. Encontramos isso. Recorde, o estudo é um título de propriedade de redenção. E é uma propriedade abstrata com ele, que Deus requer vida pela morte. No jardim do Éden, então, Jesus o justo morreu e tomou o título de propriedade e foi capaz de romper os selos e revelar o que estava neles. E dá a sua herança que pertencia a ele, a seu povo. Qual é o que pertencia a ele? A vida dele. Ele morreu para dar a vida dele para o povo. Tá? Romper os selos e revelar o que estava neles e dar a herança que pertencia a ele e a seu povo. Vida eterna que ele herdou por fazer isso. E ele passou sua própria vida no Calvário e a dividiu entre nós pelo Espírito Santo. Amém. Nenhum homem tem sido capaz alguma vez de ver, mesmo pensar o amor que aquilo foi, o que ele fez. De ir morrer, sofrer para voltar à vida para aqueles que não pecaram lá na eternidade, mas se ele não faz isso também, está escrito no sexto selo, que se ele não paga o preço nem para os salvos, voltaria tudo a átomos e a molécula, não haveria nenhum mundo, tudo voltaria a nada. Mas ele foi tão bom para nós que pagou o preço para que isso não acontecesse, para tudo continuar. Tudo que ele criou vai voltar a funcionar, tudo que ele criou. Esse mundo, por isso que tinha que haver um batismo, nos dias de Noé tinha que ter o batismo de sangue, agora tem um batismo de fogo, para que esse mundo seja totalmente perfeito. Assim como nós, você sabe que o batismo de fogo é o batismo do Espírito Santo. Então, quando nós recebemos esse batismo do Espírito Santo, então, abre a nossa mente para crer, na verdade. Deixa eu ler só mais um pouquinho aqui, rapidinho, tá? Vamos aqui. 162 da mensagem, Apocalipse capítulo 5, segunda parte. Todos os escravos, eles voltavam ao princípio original. Se um homem estava capinando num campo, isso era lá no tempo de Israel, e a trombeta soasse, e ele a ouvia, ele largava a enxada e dizia: não sou mais escravo, volto para casa, para a minha família. Viu o quê? Não sou mais escravo de homem, agora Deus está me libertando, eu quero ir para a glória. Por isso que o dia 50 é para tirar tudo que segura a pessoa. O dia 50 é Deus na terra, para que eu e você, e nós estamos aqui para defender a palavra de Deus, para defender essa verdade, para as pessoas não serem escravos. Então, aqui, vamos lá. Não sou mais escravo, volto para minha casa, a minha família. Tudo era devolvido. Se um poceiro estava num pedaço de terra, ele tinha que sair dali, isso é tudo. Ele saía do terreno. Por quê? O proprietário legal estava voltando. Você viu? Aqui é a mesma coisa. Quem é o poceiro do mundo? Satanás. Mas veja, Jesus pagou o preço. E o documento, você sabe que o documento que ele dá para nós é a mensagem? Agora ele nos dá o documento dizendo assim, pode expulsar o poceiro. Só os verdadeiros agora que vai tomar posse da terra. Satanás é poceiro, ele não tem documento, mas nós temos. Nós temos o documento da terra. Aqui está o documento para nós hoje, a mensagem da hora. É o documento para dizer assim: Satanás, você pode sair fora porque o dono, o original dono,
entregou o documento para nós. E nós vamos sair daqui e depois voltar para cá de novo, quando estiver tudo limpo aqui. Então, deixa eu, irmão, desde que passa um pouquinho mais, deixa eu ler só mais um pouquinho aqui. Agora, houve o caso lá dos 40 dias, lá no tempo de Jesus. Do 40º dia, a partir do início do primeiro dia da purificação do santuário, ou Cristo foi para o Calvário, houve 40 dias até a sessão. Estava em debate se o grupo de Satanás o havia tomado, diria que ele não levantou dos mortos. E eles começaram uma proclamação por ali, disseram, os discípulos vieram e roubaram durante a noite. Vocês têm lido isso na Bíblia. Era uma disputa de 40 dias, naqueles 40 dias. Satanás dizia que ele não tinha ressuscitado. Os salvos diziam, não, ele ressuscitou porque nós encontramos com ele. Então foi uma disputa de 40 dias. No final de 40 dias, 49, 7 vezes 7, 49, o dono legal apareceu. O Espírito Santo desceu. Então, deixa eu ler aqui, aí nós vamos terminar. Aí diz aqui, ó. E eles disseram que seu povo veio e roubou a noite, que é o dia 50, né, que foi do Pentecostes. No 50º dia era o dia de Pentecostes. O dono legal desceu entre eles, aleluia, e mostrou que ele não era uma organização, que era um enchimento do Espírito Santo, que era o penhor de Deus pago à sua igreja, que não seria controlada por organizações e assim por diante. Seria o penhor do batismo do Espírito Santo, com o poder e o amor de Deus. Amém? Vamos terminar aqui, né? Que Deus abençoe, e Deus abençoe a todos vocês e também a todos que estão ouvindo pela internet. Eu creio que os irmãos entenderam, né? O irmão falou com o irmão Ernesto, ele mandou um Deus abençoe para todos vocês. Ele está lá nos Estados Unidos, então mandou um Deus abençoe para todos vocês. Amém? E Deus abençoe ele lá também, né? Vamos nos colocar em pé e vamos terminar? Eu creio que os irmãos deu para entender, né, irmãos? Então vamos orar e pedir a Deus. Marcelo também, vamos orar por ele, que está viajando para Montes Claros. Deve voltar amanhã de manhã. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, primeiramente eu quero agradecer ao Senhor, Pai, porque eu pensei que eu não daria conta de pregar, mas a graça do Senhor, Pai, me tomou e eu consegui pregar a Tua palavra. Eu creio como o Senhor queria que fosse pregado. Assim eu te agradeço, Pai, e agradeço pela minha esposa, agradeço pela minha família, agradeço pela igreja que o Senhor me deu para cuidar, Senhor. Não é minha igreja, é a igreja do Senhor, essa partícula que o Senhor me deu para cuidar. E eu estou fazendo o possível, Pai, para cuidar desse povo, Senhor. Me ajuda, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda os irmãos que estão fora, que não puderam vir, Senhor, os irmãos que ouvem através da internet. Meu Deus, Marcelo, que amanhã vai viajar de novo para cá, Senhor. Guarda ele e outros irmãos que viajam, Pai, como o irmão Raimundo. Pai, ajuda esses irmãos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem misericórdia de nós e leva-nos em paz, Senhor, para que nós possamos deitar e dormir em paz. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, com saúde também na nossa carne, Pai. Nós cremos que o Senhor está aqui e vai nos ajudar também a ter saúde, Pai. Não só na alma, mas também no corpo físico, Pai. Ajuda-nos, Senhor, e leva-nos em paz, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.